Vamos falar desse outro livro aqui, O Nome da Morte. Esse aqui é o penúltimo, né? Esse aí esse aí é meu terceiro livro. É o terceiro, esse é meu terceiro livro. O terceiro. O quarto é o da Síria e o quinto é Dama da Liberdade. Ah, tá. Esse aqui, é interessante a história desse aqui, porque você estava fazendo uma matéria... Esse aí foi naquela matéria que eu falei aqui antes do trabalho escravo no Pará. Ah, aquela que tu entrou no galpão lá e tal. Isso. No meio dessa matéria, um cara te dá uma informação que existe um assassino de aluguel, é isso? Foi o seguinte, né? Vê que coisa louca, cara. Nessa operação, um dos presos, um dos escravos, né, que foi solto na operação, contou que ele conseguiu fugir, mas aí mataram, se eu não me engano, acho que era o irmão dele. E deram para ele o seguinte recado, ó, ou você volta para a fazenda, ou a gente mata seu filho. E aí o cara voltou, né, para ser escravo. E aí esse cara me contou, o escravo me contou essa história. E aí eu falando com um policial, um agente da Polícia Federal sobre esse caso, sobre esse relato, o agente da Polícia Federal me disse, não, cara, é muito comum isso aqui, os fazendeiros contratam muitos pistoleiros para fazerem isso, para matar escravo que foge, não sei o quê, ou familiares, para obrigar o cara a voltar para a fazenda. Aí eu falei para esse policial, né, federal, eu falei, ó, cara, eu queria muito entrevistar um desses pistoleiros, você acha que consegue? Ele, eu vou ver e te falo, depois eu falo, beleza. A operação acabou, né, voltamos para Belém. E aí, alguns dias depois, esse agente da Polícia Federal me ligou, me passou um telefone e falou assim, ó, liga para esse telefone em tal dia, tal hora. Não posso falar mais nada para você. Mas quem vai atender o telefone é um assassino de aluguel. O resto é contigo. Não falou nem o nome, nada? Não. Aí tá bom. Aí eu liguei no dia que o cara marcou. No dia, na hora que ele marcou, eu liguei, atendeu o telefone um cara. E aí comecei a conversar com o cara, resumindo, o cara é esse personagem do meu livro, o Júlio Santana. E o logo aqui, assim, o telefone que o policial me deu, eu achava que ia ser um telefone de uma delegacia ou de um presídio. Não, era um telefone público. Um policial federal me deu o telefone de um assassino de aluguel que estava solto em atividade. Telefone privado dele? Não, um telefone público, era um orelhão. Ah, tá, entendi. O cara nem tinha celular, nem eu tinha celular na época, isso era 99, eu acho. Ah, entendi. 99, exatamente. Um policial federal não achou estranho dar a um repórter da Veja o telefone de um assassino de aluguel que está solto em atividade. Que coisa louca. Por que tu acha que é isso? É só descuido ou tinha alguma coisa? Não, ele deu o telefone, ele não se ligou, ele achou que estava me ajudando tanto que eu não ia denunciá-lo, como de fato eu não fiz. O cara me deu o telefone de uma fonte, eu fui entrevistar o cara. Entendi. Mas é muito louco um policial federal saber por que esse cara, a polícia tem um telefone de um assassino de aluguel. Porque ele fazia muitos serviços sujos para a polícia também, entendeu? Ah, entendi. A polícia que quer queimar arquivo, manda matador, entendeu? Não paga nada. O que ele tem em troca nesses casos é a segurança, né? Tu liga para esse orelhão e o cara atende, qual é a primeira abordagem? Não, eu falei, oi, tudo bem? Aqui é o Clécio da revista Veja. Esse telefone passaram para falar com você. Ele, oi, não, eu estava aqui te esperando. Então, comecei a conversar com ele. E aí falei, ó, me disseram que você é pistoleiro, né? Trabalha com pistolagem. Ele, é verdade. Aqui. E o cara falando muito tranquilamente, entendeu? O problema é que, assim, a ideia nasceu para ser a matéria. Só que ele não me autorizava a colocar o nome real dele na matéria. E eu, como eu falei aqui no começo, eu só trabalho com nomes reais. Só que a história do cara era tão fantástica, a gente foi conversando, ele falando, não sei o quê, que aí a gente marcou de se falar sempre, tal dia, tal hora, ele marcava comigo para eu ligar para ele, né? Sempre nesse telefone público. E eu tinha certeza que uma hora, cedo ou tarde, eu iria convencê-lo a me autorizar a colocar o nome real dele na história, na matéria. Só que o tempo foi passando, eu saí da Veja, fui para outras revistas e tudo mais, e continuei falando com ele, né? E a história do cara só crescia, só melhorava, né? E aí eu já não estava na Veja fazia muito tempo. Quando finalmente ele me autorizou a colocar o nome real dele no que já era a ideia de um livro,
nome real, não apenas dele, mas de todo mundo que eu cito no livro, inclusive mandantes dos crimes, vítimas, tudo no nome real. Tem casos que eu conto no livro, Petri, que se você colocar no Google, aparece matéria sobre os casos. Entendeu? Gente que ele matou que virou notícia. Uhum. E aí fiz o livro, né? Foi lançado em 2006. Assim como o livro da Síria, esse livro também ganhou o prêmio Jabuti de literatura e foi adaptado para o cinema, né? A capa do livro, inclusive, trouxe dois, né? Um para você e um para você sortear com o pessoal. A capa do livro, essa capa que eu te dei, é o cartaz do filme, que foi lançado em 2018 com Marco Pigossi e Fabiano Nascimento. Ficou muito bacana o filme. E esse livro hoje já foi lançado em cerca de 15 países, em 8 idiomas. Tu disse que a história dele é fantástica. O que tem de fantástico na trajetória desse cara? Não, porque assim, ele teve uma infância muito humilde, muito pacífica. Ele nasceu numa comunidade ribeirinha, no Maranhão, na floresta amazônica. Isso anos 60, final dos anos 50, Ele nasceu no final dos anos 50. A floresta totalmente ainda preservada, né? Interior do Maranhão, comunidade ribeirinha, no meio do rio, não sei o quê. Tinha tudo para virar um pescador, como o pai dele era, um menino muito tranquilo, educado na igreja, católico, até hoje é católico. E aí, por causa de um tio que ele tinha, que era pistoleiro, o tio colocou ele nesse caminho da pistolagem. Ele começou a trabalhar com isso e tornou-se um cara que não se tem notícia no mundo de ninguém que assuma ter matado quase 500 pessoas. Uhum. Porque ele tem catalogadas 492 mortes. Ele tinha um caderno que ele escrevia como fosse agenda, né, que ele colocava o nome do mandante do crime, o nome da vítima, a cidade onde seria o crime, quanto ele ia ganhar. Quanto que ele ganhava? Não, variava muito, mas assim, no livro, como o livro começa nos anos 70, né, e vai até 2006, quando ele para de matar, eu sempre coloco, isso é legal, porque eu vi esse caderno que ele tinha, né, que era tipo a agenda dele. E vendo o caderno dele, você via a mudança da moeda do Brasil, né? Mudar de cruzeiro para cruzado, para cruzeiro antigo, cruzado novo, esses nomes todos, né? Até chegar no real. E aí no livro, eu sempre coloco os serviços que ele fazia na moeda da época. Só que eu faço comparações para a gente ter noção de quanto era mais ou menos com o salário mínimo da época. Então, geralmente, quase sempre variava entre 3 salários mínimos a 10. O serviço mais caro que ele fez era tipo quase 10 salários mínimos, entendeu? Então é como se fosse hoje entre R$1.000 e R$10.000, entendeu? Coisa assim. Ele relata quando foi a primeira vez que ele matou alguém e o que ele sentiu? Então, a primeira vez que ele matou alguém foi por causa desse tio dele, que era um cara que ele adorava. Ele tinha pai, né, e mãe, mas tinha esse tio que para ele era o ídolo, entendeu? Que era um cara que já morava na cidade grande, a cidade de Imperatriz, né? Que hoje em dia, não sei, mas eu não gosto de chutar, mas eu acho que Imperatriz hoje deve ter, não sei, uns 200 mil habitantes, 300 mil talvez. Mas na época já era na cidade, né? E ele morava numa comunidade ribeirinha. Então o tio ia visitar a família dele, chegava de voadeira. Voadeira é uma canoa de alumínio com motor. E na cabecinha dele, quem tem voadeira é rico, né? O pai dele tinha canoa, o pai dele saía para pescar de canoa. Então o tio chegava com uma voadeira. É como o teu pai ter um Fiat Palio e chegar teu tio com uma Mercedes, entendeu? Do ano bonitona. Então ele tinha essa admiração pelo tio. O tio foi o cara que ensinou ele a atirar, ele era ótimo de pontaria. E aí o tio foi visitá-los uma vez e pegou malária. Ficou muito mal. Na cama, na rede, sem conseguir se levantar, com muita febre, dor no corpo. E nesse estado o tio falou para ele, falou, seguinte, e todo mundo na família achava que o tio era policial militar, né? Porque o tio ia lá sempre com uniforme da polícia militar e tudo mais. E aí o tio falou para ele, vou te contar uma coisa que ninguém pode saber. Além de policial militar, eu também sou matador de aluguel. Eu vim aqui fazer um trabalho. Eu vim aqui para matar
Amarelo. Amarelo era um pescador que tinha estuprado uma menina, acho que de 13 anos, filha de comerciante da região. E aí o comerciante contratou o tio dele para matar o Amarelo. Ele falou isso pro Júlio, falou, eu vim aqui para matar o Amarelo, e nesse mundo da pistolagem, eu já recebi o dinheiro. Se não fizer o serviço, quem morre sou eu. Então, assim, o Amarelo tem de morrer amanhã de todo jeito. Eu não tenho condições. Como você é bom de pontaria, eu quero que você faça isso para mim. E aí ele não queria fazer, ficou mal, ficou apavorado, mas por amor ao tio foi e fez. Né? Matou o cara, tava pescando na canoa no meio do rio, ele com a espingarda, né? Ele era muito bom de caça, deu tiro, matou o cara e, nossa, cara, voltou para casa correndo na selva, chorando, agoniado, vomitou, teve febre. A mãe dele achou que ele estava em com malária, mas não, era febre emocional, entendeu? O garoto tinha 17 anos, cara. Ele era virgem ainda quando matou a primeira vez. E jurou, e muito medo de ir pro inferno. E o tio dele ensinou para ele que se você rezar 10 Ave Maria e 20 Pai Nosso, Deus perdoa o assassinato. E o tio dele incutiu isso na mente dele. E aí ele, né, matou esse cara e jurou que mais nunca mataria ninguém. Só que o tio acabou, né, colocando o sobrinho nesse caminho, não sei o que, e acabou que ele virou. E na vida inteira só teve essa profissão. Teve um momento em que a mulher dele, com quem ele casou, que não sabia que ele era matador, achava que ele era policial militar, descobriu o que ele fazia, que ele era matador. A mulher deixou ele, levou os filhos com ela, ele ficou péssimo, arrasado, não sei o que, arrumou um emprego normal, numa serraria. No filme, inclusive, ele vai trabalhar numa balsa, mas na vida real foi uma serraria. E na serraria, o cara trabalhava. Aí quando ele foi pra serraria, a mulher voltou, né? Não, a mulher ameaçou deixá-lo, acho que ela não chegou a deixá-lo na história real, não lembro agora. É porque no filme a mulher chega a deixar sair de casa. O fato é que ele vai trabalhar na serraria, e aí a mulher fica em casa com os filhos. E aí só que na serraria, cara, ele trabalha 8 horas por dia, né? Vive suado, aquele trabalho pesado, e ganha o mês todo, ganha o que ele ganharia, menos do que ele ganharia num serviço, entendeu? Que ele faz um dia, assim, fazia 2 vezes por mês, às vezes 3, às vezes 1 só, enfim. E aí cai o rendimento dele cai bastante, e a família não consegue mais ter a vida que tinha antes. Nunca teve vida de luxo, nunca teve, mas assim, vivia numa casa decente, com energia elétrica, com TV, não sei o quê, e não conseguia mais pagar as contas na serraria. E aí ele volta a matar gente, e a esposa, mesmo contrariada, mesmo que aceita, entendeu? Porque vê que Sim. ou é isso ou é a miséria, entendeu? E ele te relatou que a pessoa começa a ficar mais fria conforme as mortes vão acontecendo, ou ele sempre usava o argumento lá da reza para continuar firme? Então, a vida toda ele rezava. Ele sempre, até porque ele é muito católico, né? Então sempre que matava alguém, ele ficava muito mal. Muito mal, ele sempre rezava. Uma coisa que o tio fez e ele colocou também na própria cabeça, eu tenho muito cuidado, Beatriz, de não colocar o cara como vítima, sabe assim? O sistema, não. Eu acho que não existe isso. Como eu falei aqui no começo, eu vim de origem muito pobre e ralei pra caramba e fiz as coisas direitas, assim. Tinha caminhos mais fáceis, entre aspas, né? Mas, cara, eu não acho que um cara que é criminoso ou traficante é vítima do sistema, não. Eu acho que ele poderia se esforçar e buscar outros caminhos. Poderia... Cara, tem gente que... Não sei como, mas tem gente que consegue viver e ganhar salário mínimo, né? É mais fácil você virar um traficante e ganhar muito dinheiro e correr risco de morrer, ser preso, enfim. Mas o fato é que ele poderia ter outra vida, né? Ele pode ter sido vítima no começo, por amor ao tio, fazer uma coisa assim. Ele teve chance de buscar outros caminhos, né? Escolheu esse caminho porque ele quis. Então o que ele conta é que ele pegou muita coisa do tio de colocar na própria cabeça que é um trabalho, entendeu? E você não precisa amar seu trabalho. Você pode ser motorista de ônibus a vida inteira e odiar dirigir ônibus, mas é o que dá o seu ganha-pão. Então, o tio dele falava para ele o seguinte, ó, se eu não matar o fulano, o mandante do crime contrata outro pistoleiro que vai e mata. Então o cara vai morrer do mesmo jeito.
você deixar de fazer um trabalho não vai salvar o cara. Porque o mandante contrata outro e o cara vai e mata. Mas tinha esse aspecto de querer salvar aquela vítima, assim, uma vontade de que aquele cara não morresse? Não, porque até isso faz parte da pistolagem, que é o seguinte: é você não querer saber a vida da vítima. Não saber quem é o cara, não saber por que o cara quer matar o outro. Só que tem uma coisa curiosa que ele fala, eu coloco isso no livro. Os mandantes nem sempre é o mandante que fala com o pistoleiro. Às vezes é um capanga do mandante. Então o mandante ou o capanga sempre fala para o matador porque é que o mandante quer que o outro morra, entendeu? Ah, não, porque ele fez isso, porque brigou, porque roubou o dinheiro do cara, porque pegou a mulher do cara, sabe assim? Porque pegou o dinheiro emprestado e não pagou, um monte de coisa assim. Então, ele acabava sempre sabendo o motivo pelo qual ia matar alguém, porque o mandante ou o capanga do mandante sempre falava. E a relação dele com a morte mudou, porque na primeira vez ele saiu correndo, rezou, vomitou, ficou mal. Quando que virou normal pra ele? Ele fala? E como que isso aconteceu na cabeça? Então nunca virou normal pra ele, nunca foi coisa mal. Mas era sempre uma coisa que ele colocava na mente como fosse trabalho. Né? Mas ele sempre ficava mal depois de matar. E tu encontrou com ele pessoalmente, né? Sim. Depois de quantas ligações vocês Cara, encontraram? depois de 7 anos. Só falando no telefone, 7 anos depois vocês se encontraram pessoalmente. Ele concordou que eu fosse encontrar com ele. Aí eu fui para a cidade que ele morava na época, a cidade de Porto Franco, no Maranhão, que é a cidade onde ele nasceu. Passei 3 dias com ele, conheci a mulher, os filhos dele, fui na casa dele. Foi interessante estar com ele, assim. E tu lá vivendo na casa dele, vendo o ser humano, existia uma dúvida na tua cabeça de tipo, como é que esse cara mata pessoas? Então, cara, isso é uma coisa louca na minha mente, assim, quando eu tô trabalhando, cara, meu foco é contar bem a história do cara, entendeu? Eu não faço julgamento de valor, não, nenhum. Eu sempre estou seguindo esse exemplo. Imagina que tem muita gente que pergunta, mas cara, por que você não tentou fazer ele parar de matar, sabe? Por exemplo. Eu falei, cara, minha missão não era essa, minha missão é contar a história do cara. Se eu for entrevistar, vamos supor, um arquiteto. Imagina que eu odeio arquitetura. Vou entrevistar um arquiteto e falar, cara, sai dessa profissão, vai ser médico. Não tem lógica, entendeu? Na cabeça dele era o trabalho dele, era a vida do cara. Minha missão ali não é tentar convencer o cara a ser outra pessoa. Minha missão ali é entender quem é aquele cara e contar a história dele, entendeu? Ele dava a entender em algum momento que ele queria parar de fazer aquilo quanto antes? Não, o que era claro pra mim é que, assim, ele não gostava do que ele fazia. Sim. Ele gostaria de ter outro trabalho, né? Tanto é que ele tentou uma época, mas assim... Sim. Mas ele tava com algum plano assim, eu vou fazer isso aqui até tal ano, vou juntar tanto dinheiro? Quando eu fui encontrar com ele, em 2006, eu consegui convencê-lo a me encontrar pessoalmente, justamente porque ele tinha decidido parar. Ah, entendi. E sair do Maranhão, ia para outro estado. Quando ele me encontrou isso, eu falei, Júlio, agora é a hora da gente se ver, velho. Porque assim, você vai parar de matar, vai morar em outro lugar longe. Você sabe como é que é a polícia nesse negócio. Ninguém vai sair te caçando pelo Brasil. O nome dele são 4 nomes. É Júlio, não sei o que, Santana, não sei das quantas. Aí eu falei, eu coloco só Júlio e Santana só. Mas eu preciso colocar... Ele falou, põe só Júlio então. Eu falei, não, só Júlio, aí também não rola, né? Ao menos deixa eu colocar o Santana. Ou outro nome que ele achou que era menos comum e de fato é menos comum. Aí eu falei, tá, então eu coloco só Júlio Santana, mas eu vou colocar o nome real de todo mundo. Aí ele só pediu para não colocar o nome real, no nome da mulher dele. Não tem nome da mulher dele, é só a mulher. Eu sempre falo dela com a mulher dele. No livro não tem nome da mulher dele. Mas, cara, tem um relato no livro que o mandante do crime era o prefeito da cidade. E eu coloquei no livro o nome do prefeito, porque eu fui apurar a história. Obviamente, tudo que ele me contou, eu fui apurar com outras fontes, né? E tudo que ele me contava, cara, o que eu consegui apurar com outras fontes, tudo batia com o que ele me contou. Consegui documento policial, consegui processo judicial de vários casos e coisas que ele me contou, que até enriquecem o relato também no livro. Esse do prefeito era por qual motivo? É que o cara, a vítima, era sindicalista, era presidente do sindicato de agricultores na cidade de Goiás, interior de Goiás, e estava despontando como o grande favorito para a eleição do ano seguinte a prefeito. E o atual prefeito queria concorrer
E, assim, tava todo mundo na cidade dizendo que ia votar no cara, porque o cara era um cara honesto, sindicalista, que lutava pelos mais pobres, pelos agricultores, não sei o quê. E o prefeito não queria perder a boquinha, lógico, né? Mandou matar o cara. Nesses 7 anos que vocês conversavam por telefone, ele ia relatando os assassinatos? Não, a gente ia conversando. Era uma conversa. Conversa sobre qualquer coisa. Eu conduzia, ele marcava só o dia e a hora que eu devia ligar para ele, mas eu conduzia a conversa. Cara, teve dia de a gente ficar 3 horas conversando sem falar de crime nenhum. Só a infância dele, ou questões pessoais, relação dele com a esposa. Ele é um bom marido, um pai carinhosíssimo. É uma figura muito interessante, Júlio. Cara. Esse livro aqui, para quem tá curioso, virou filme que tá na Globoplay, né? Esse filme aqui. Tá, foi pro cinema e depois tá na Globoplay e no Telecine também.